Estudar muito não significa aprender mais. E eu aprendi isso na marra, ao longo de todos esses anos de estudo, desde meu cursinho até a faculdade de medicina. Oi, eu sou Ageu, sou estudante de medicina do 8º semestre e eu vou falar um pouco sobre quais são os melhores métodos de estudo, quais que eu utilizo, quais que eu não considero ser tão efetivos. A maioria das pessoas estudam de forma errada, sendo de forma geral um estudo passivo, onde ela simplesmente só lê, sublinha, faz marcações e quando percebe gasta horas e horas estudando e efetivamente não aprendeu muita coisa. Sendo que diversos estudos comprovam que essa forma de estudo passivo não é muito efetiva, sendo que quantidade não é sinônimo de qualidade. Eu vou apresentar para vocês alguns métodos que eu considero ser efetivos e para mim o melhor, por último. Sendo o primeiro método chamado de Active Recall, ou recordação ativa, que é basicamente você se testar em vez de ficar relendo. Você estipula um tempo de estudos que você vai ter, de por exemplo 25 minutos, e você começa a explicar para você mesmo ou se perguntar em relação a esse conteúdo. Por exemplo, eu estou estudando em relação à medicina, arbovirose. Aí eu chego na parte de dengue, eu pergunto, poxa, fisiopatologia, conceitos, o que eu estou lembrando? Eu posso explicar para mim mesmo esse próprio conteúdo. E você pode estipular tempo, 25 minutos, depois para e começa essa explicação e você pega essas lacunas que você fica entre esse conteúdo que você está estudando. Já o segundo método é o método da repetição espaçada, que consiste em basicamente você revisar o conteúdo de forma crescente, onde você estuda, por exemplo, após o dia que você viu o conteúdo. Você viu o conteúdo na segunda-feira, você vê ele na terça, depois após 3 dias, 7, 10, 15 e assim por diante, onde você vai combater a curva do esquecimento de Ebbinghaus, que é basicamente, ele analisou um estudo e percebe que ao longo desse tempo que você vai revisando de forma crescente, você diminui a chance de você esquecer esse conteúdo. E ainda tem algumas outras formas que você pode usar com isso. Por exemplo, tem o aplicativo do Anki, que é excelente, onde ele forma flashcards justamente baseado nessa curva de Ebbinghaus, onde você pode pegar flashcards da internet já prontos, ou você mesmo pode fazer. Se vocês quiserem, depois eu posso explicar como funciona esse aplicativo, mas ele é excelente, porque de acordo com a resposta que você tem em relação a alguma pergunta específica, ele vai avaliar a sua resposta e vai dizendo, poxa, você precisa revisar em menos tempo, você precisa revisar em mais tempo, porque isso está fácil para você. E assim ainda facilita na revisão do seu estudo também. Um método muito interessante também, que é o terceiro método, que é a mistura de tópicos, que seria basicamente o quê? Você separou uma manhã inteira, por exemplo, para estudar anatomia, mas você, por exemplo, pode estudar anatomia, cardiologia, alguma outra matéria junto, onde você vai misturar e vai facilitar a fixação desses tópicos, em vez de estar só por exemplo, de manhã física e de tarde matemática, se for em outras áreas. Assim facilita essa fixação desse conteúdo que você pode ter, e com isso tendo conexões mentais mais sólidas ainda. Já o quarto se chama o método de Feynman, que é basicamente você ensinar o conteúdo para alguma pessoa, que muitas vezes quando você ensina, você aprende ainda mais. Você é basicamente para você dominar um conteúdo, onde você separa um assunto específico, por exemplo, como eu citei anteriormente, arbovirose. Você se aprofunda nesse assunto e você tem que chegar ao ponto de conseguir explicar até para uma criança, onde você vai pegar os pontos chaves de cada tópico e vai direcionar isso para facilitar essa explicação. E se você perceber que ainda está difícil a explicação, então se aprofunde ainda mais para simplificar. E, consequentemente, você ensinando, você também vai aprender. Você não precisa necessariamente explicar para alguém. Por exemplo, eu não tenho ninguém para me ajudar. Uma coisa que eu fazia na minha época do cursinho é ter grupo do WhatsApp com só você mesmo, onde você consegue mandar áudios explicando o conteúdo. E você pega as lacunas e onde você percebe, poxa, isso aqui eu não estou conseguindo explicar. Por que eu não estou conseguindo explicar? Assim fica mais fácil para direcionar o seu conteúdo. Um outro método também que é interessante, porém eu não uso tanto, é você fazer mapas mentais ou resumos para visualização, onde você vai separar um momento e vai formar esquemas que facilitem visualmente o aprendizado do conteúdo, além de você ter que simplificar, por exemplo, fazer com que caiba em uma folha de papel e, consequentemente, você tem que resumir esse conteúdo. Ou seja, você tem que se aprofundar ainda mais e pegar as partes que são mais importantes para você. E por último, que para mim é o melhor método de estudo, é o estudo por questões. Você teve uma aula na segunda-feira, na terça-feira, antes de você já ir para a teoria,
você vai fazer questões, onde você vai perceber o que você precisa melhorar já inicialmente a partir das questões. Você não volta na teoria. E com isso você vai direcionar já o seu estudo na hora da teoria. E claro que é muito importante você associar isso também ao estudo por questões, é fazer o caderno de erros. De, por exemplo, eu acertei essa questão, mas eu estava em dúvida. Por que eu estava em dúvida? Eu acertei, mas foi basicamente um chute. Por que eu chutei? Ou da mesma forma, quando eu errei, por que eu errei? E você direciona o seu aprendizado. Além de que é um estudo muito mais ativo ainda, onde você vai parar, você vai anotar, você vai separar o porquê de você errou. Além de reforçar ainda mais com a teoria que você teve desse estudo. E o melhor jeito de você estudar questões é pela Estratégia Med, que é o nosso parceiro, onde essa é a plataforma que tem o maior banco de questões, além de correções em videoaulas gravadas e as explicações dessas milhares de questões. E vale lembrar que nós temos o nosso cupom AGEU10, que se você for fazer algum tipo de compra no Estratégia Med, se você for adquirir a plataforma de questões deles, utiliza meu cupom. Você vai estar ajudando muito. E como você vai montar esse plano de estudos? Defina metas claras, não seja exagerado. Depois você vai escolher o seu método de estudo, qual se encaixa mais para você. Você pode intercalar matérias, você pode fazer por questões, você pode explicar. O que for mais adequado para você e que você se sentir mais à vontade, você utiliza. E seja fiel a esse método, você pode usar, por exemplo, por 15 a 30 dias e perceba. Seja sincero com você mesmo, não vá se enganar achando que você estudando muitas horas você vai aprender mais. Você não vai aprender. Fala alguma coisa. Pode falar. Eu vou olhar a mamãe na tela. Não, olhar eu no celular. E uma dica, enquanto você for estudar, se você estiver com problemas para começar a estudar, por exemplo, organize sua mesa, separe seu ambiente de estudo, se prepare, cuide do seu físico também, que vai influenciar nos seus estudos, sua alimentação, e do seu espiritual. Se você for cristão, por exemplo, você pode fazer uma oração antes. Se você não acreditar em nada, você pode fazer uma meditação para se acalmar e tirar os excessos de estímulos que vão te atrapalhar nos estudos. E lembrando, não é sobre estudar mais, é sobre estudar melhor. E comenta aqui qual é o melhor método de estudo. Me diz aí se isso te ajudou de alguma forma e como eu posso melhorar. Dá dicas de vídeo. Esse aqui é o meu Instagram, onde você vai ter mais informações. E me diz se esse conteúdo acrescentou em alguma coisa para você. Espero que você esteja satisfeito. E no mais é isso. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E compartilha, se inscreve, compartilha o vídeo, explicar. E no mais é isso. Se você puder, se inscreve no canal, compartilha mais esse vídeo, que eu sei que vai ser bênção na sua vida.